Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje, 29 de junho de 2026. Quero deixar um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O tema de hoje é fé inabalável. Deus, Ele quer que você tenha uma fé inabalável nele. Ele quer que você tenha uma fé consistente. Ele quer que você tenha certeza. Ele quer que você tenha convicção de fatos que você ainda não conquistou, que você ainda não alcançou. Mesmo diante de situações difíceis, você continue crendo que algo de bom vai acontecer. Ele quer que você continue crendo que Ele vai te responder. Na hora que você menos esperar, aquilo que você tem esperado nele vai se concretizar. A fé é uma fé inabalável, uma fé que não é derrubada por qualquer circunstância, mas uma fé convicta, uma fé que tenha certeza. Hoje o medo, a dúvida, às vezes, pelas circunstâncias, nós achamos que nada vai acontecer. Nós perdemos a fé em Deus devido às situações. Nós olhamos mais pela vista, mas não pela fé. Nós não olhamos além da vista. É por isso que muitas vezes nós não alcançamos ou nós não obtemos as respostas de Deus, porque nós não agimos com fé. E às vezes a dificuldade da vida, as incertezas da vida, ela vai enfraquecendo a nossa fé em Deus. Porque nós deixamos que o momento atual ele possa impedir, ele possa adiar, ele possa travar a resposta, o que Deus tem para fazer em nossa vida. A nossa fé não pode ser uma fé superficial, baseada em emoção. A nossa fé não pode ser uma fé interessada em obter algo. Assim, quando nós recebemos esse algo, obtemos algo, nós desistimos de servir a Deus. Mas a fé é ter a certeza de que Deus existe. A fé nós temos certeza que Ele vai cumprir de acordo com Sua palavra, crer que esse Deus ele existe, mesmo Ele sendo invisível, mas também Ele é um Deus real. Ele quer que nós cremos cada vez mais que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos pedir, ou pensar, ou imaginar. Esse é o Deus que quer que você creia mais nele. E à medida que nós vamos perdendo a fé, as bênçãos de Deus vão se distanciando de nós. Em dado momento na Bíblia, em Mateus capítulo 14, conta-se um momento onde Jesus estava à beira do mar. Ele pediu que os seus discípulos pudessem atravessar para outra margem, enquanto ele despedia da multidão, e depois seria um momento para orar. E quando o barco já estava bem distante da margem, Jesus ele foi em direção a eles caminhando. E quando Jesus estava próximo deles, eles acharam que Jesus era um fantasma. E ele disse: não, sou eu mesmo. E Pedro, com sua ousadia, disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, eu quero ir até o Senhor. E no versículo 30 do capítulo 14 vai dizer que Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas veio a tempestade, veio o vento, as ondas começaram a agitar e Pedro começou a afundar. Pedro começou em direção ao Senhor, mas devido às oposições externas, ele começou a cair, a afundar. E muitas vezes nós somos assim. A nossa fé cai, nós começamos a afundar. Porque vem os momentos difíceis e isso faz com que a nossa fé ela comece a diminuir em relação ao Senhor. E no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, vai dizer o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós deixamos de agradar a Deus porque nós não temos fé, nós não acreditamos, nós não temos convicção, nós não temos a certeza de que vai acontecer. E Deus ele quer que você tenha uma fé hoje sólida, uma fé verdadeira, não uma fé superficial, mas uma fé sólida nele,
uma fé de que pode acontecer o que for, você não vai deixar de acreditar nele, você não vai deixar de esperar nele, independente do tempo, da hora, você vai continuar confiando em Deus. Isso é fé. A fé não desiste, a fé ela não diminui, a fé ela não pode ser uma fé qualquer, não acreditar em algo, em objetos, em pessoas, mas confiar em Deus, na tua soberania, na sua majestade, na sua força, você acreditar nesse Deus celestial, nesse Deus poderoso. Ele quer que você confie mais nele. Quem sabe a sua fé diminuiu, você não acredita mais em Deus, quem sabe você não tem mais aquele sonho que você sempre teve de acordo com a palavra, nas promessas dele. Eu quero dizer para você que nesse dia Deus ele quer renovar a sua fé, Deus ele quer revigorar a sua fé, o Senhor quer restaurar a sua fé nele, e é por isso que eu quero orar pela sua vida hoje. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, quem sabe essa pessoa, Pai, que me ouve, ela perdeu a fé, ela perdeu a esperança, ela perdeu o desejo, Pai, de acreditar no Senhor. Ela perdeu a força porque a circunstância da vida a trouxe a essa situação. Mas nesse dia, Deus, eu oro, Deus, aumenta a fé dessa pessoa, aumenta a fé, Deus, que ela venha ter uma fé inabalável, uma fé robusta, uma fé alicerçada na palavra, uma fé inabalável no Senhor, Deus, para que as promessas se cumpram, Pai, na vida dela, e as suas orações sejam ouvidas pelo Senhor, Pai. Por isso, trabalha a fé dessa pessoa, fortalece a fé dela, Pai, que ela seja renovada nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Ter uma fé inabalável, ter uma fé consistente em Deus. Compartilhe essa mensagem, que Deus te abençoe. Um forte abraço.